Vídeo da semana passada a gente deu uma pausa na questão mecânica do Fusquinha do Adriano para que o Portela pudesse dar aula da pintura do úmido sobre úmido. E o resultado que a gente tem, Bianca, vem aqui que acho que aqui é a melhor parte de todas. O resultado que a gente tem é esse daqui. Ele falou para colocar pano com thinner e tal, eu não tenho coragem, mas como aqui vai ficar escondido, ó, eu raspo e provavelmente se a gente dá um polimento aqui, isso daqui depois sai, tá? Ou seja, a tinta é muito resistente, exatamente como o Portela comentou. Então agora a gente vai voltar para a questão mecânica e a gente vai voltar, sair da pintura e voltar para a mecânica. Esse é um dos detalhes que eu acho fantástico quando a pessoa resolve fazer ela mesma o serviço no carro, porque ela acaba se planejando, ela acaba tendo tempo para conciliar tanto a questão mecânica quanto a questão estética. Dificilmente você vai numa oficina profissional, vamos dizer assim, e vai falar pro mecânico, ó, você vai tirar as latas, você vai descer o motor para trocar a embreagem, tira as latas para mim, o cara já vai olhar feio para você. Se você falar que você vai pintar as latas, ele vai ficar muito contrariado. E por quê? Porque a troca da embreagem em si é um serviço que, que duas pessoas, vamos dizer, numa oficina com elevador e tudo, fazem 1 hora e meia, tá? Não tem... é um fast food, tá? É uma coisa muito rápida. Então, quando você está mexendo no seu próprio carro, quando você pode dispor do carro parado aí alguns dias, você acaba tendo um resultado diferenciado igual esse que a gente está tendo aqui. Então isso é o que eu sempre acho bacana do faça você mesmo. Você consegue se programar e conseguir um resultado, por que não dizer que uma oficina, né, não consegue te oferecer. Além da questão da pintura, a gente vai mostrar hoje outros detalhes na questão mecânica ali, que se você vai fazer uma troca de embreagem, dificilmente a oficina vai parar para dar a devida atenção. Aqui a gente também, no momento que a gente tirou a polia, porque a gente queria frisinhar essa lata aqui, a gente contou com uma habilidade, vamos dizer assim, do mecânico, não do pintor. Tá? Se você está na oficina, numa oficina de pintura, o pintor ele não vai ter o saca-polias. E da mesma forma, se você estiver numa oficina mecânica, o mecânico ele não vai ter de repente habilidade para fazer a pintura para você, para dar o devido acabamento. Aqui a gente conseguiu. Antes de montar, o que eu vou fazer aqui? Eu vou limpar a parte externa aqui aonde vai a polia, para que a gente consiga deixar o mais limpo possível no momento de entregar o carro. Confesso que eu já fechei ali antes da Bianca chegar da escola na semana passada, já fechei a admissão, já fechei o escapamento, já detonei tudo com a Minivap, mas a sujeira nesse motor ela tá bastante grudada, então vai ser difícil a gente conseguir remover 100% da sujeira. Aqui, como eu vou acabar sujando a minha mão com thinner, não é o que eu quero fazer nas latas, eu vou seguir uma sequência racional. Então eu liguei a pneumática, eu liguei o compressor para poder usar a pneumática para apertar o parafuso da polia. Só que antes de montar isso daqui, eu vou passar um thinner aqui. Para não sujar minha mão de thinner, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que o compressor está carregado, vou usar a pneumática para quê? Para montar a ventoinha atrás do dínamo, o ventilador atrás do dínamo, porque eu soltei com o soquete 36 e já vou fazer parcialmente a montagem mecânica ali. Eu acho que quando você está tentando conciliar a questão mecânica com a questão da pintura, o limite que você tem que ter ali é natural, é não colocar a mão suja de graxa numa peça pintada ou numa peça recém-pintada para depois você não ter que ficar limpando, e da mesma forma você não usar tinta ou alguma coisa assim em cima de graxa.
esse é um serviço que eu tenho certeza que qualquer dono de Fusquinha que fizer, ele vai ficar muito feliz. Primeiro, porque a parte mais trabalhosa é tirar o motor, se for o caso, trocar a embreagem. Se você já tiver com o motor fora, vale a pena você dedicar 1 hora, 2 horas, o tempo que for necessário para fazer a troca de todas as juntas que forem possíveis e limpar tudo aquilo que for possível. Por exemplo, aqui, quando o Fusquinha chegou, eu tinha tido a impressão, antes de mais nada, o motor está sem óleo, tá? Então eu posso inclinar ele do jeito que eu quiser. Eu tinha tido a impressão que tinha um vazamento enorme pelas capas de tucho. Olhando depois que eu lavei, as capas de tucho aparentemente, não vou dizer que são novas, mas estão em muito bom estado, não tem vazamentos aparentes. E o vazamento provavelmente ele vinha, a grande fonte de vazamento aqui a origem era o radiador de óleo. E essa parte a gente já conseguiu resolver. Então agora, com um jogo de junta que deve custar em torno de R$20, a gente consegue, com o motor fora do lugar, ou seja, é uma situação quase que única, trocar, eu não vou dizer todas as juntas, porque todas não são possíveis, não faz sentido a gente tirar o cabeçote, por exemplo, para trocar os anéis de vedação das capas de tucho, mas a juntinha aqui da tampinha do cárter dá para trocar, junta da tampa de válvulas dá para trocar, já que a gente vai fazer a regulagem de válvulas também, fora que é uma opção excelente a gente já fazer a regulagem de válvulas com o motor fora, porque é muito mais fácil e muito mais acessível. Fora a junta da tampa de válvulas, a junta da peneirinha do cárter, dá para a gente trocar as juntas aqui da parte de cima, que são junta do respiro do cárter, aqui que fica embaixo dessa chapinha, e a junta que fica tanto em cima quanto embaixo da bomba de óleo, e é o que a gente vai fazer agora. Aqui a gente vai, claro, aproveitar que eu comentei que a gente ia trocar a peneirinha, as juntas, mas o objetivo principal é ter acesso aí ao cárter e fazer toda a limpeza. Aqui a gente tem a informação mais importante provavelmente do ano. É uma peneirinha original da Volkswagen. Isso daqui deve valer o peso dela em ouro numa feira de Zé Frizinhos. 10 minutos depois a gente limpou a tampinha do cárter e a peneira do Zé Frizinho Master aqui, com os dois emblemas, tanto da Audi quanto da Volkswagen. Junta nova embebida em óleo, o mesmo óleo que a gente vai usar no motor. Outra junta já instalada aqui na carcaça do motor. E aí é só montar na sequência inversa da desmontagem. Uma junta antes da peneirinha, outra junta depois da peneirinha e finalmente a tampinha do cárter. Prontinho, tampinha do cárter montada. Aproveitando que o motor está nessa posição, isso daqui é uma coisa muito rara de você ter um acesso tão fácil ao regulador de pressão, a gente vai soltar. Tonela, o meu não solta tão fácil assim. Na verdade nem o nosso soltou. Então você pega, coloca aqui, pode ser uma chavinha de fenda pequena, uma talhadeirazinha igual essa daqui, e dá uma pequena pancadinha aqui do lado, tá? Não tem... é mais uma questão de posição do que de qualquer outra coisa. E aí sim, com uma chavinha de fenda, uma chave de fenda grande, master, igual essa daqui, você consegue soltar. O pistãozinho tá bastante sujo, mas por outro lado, ele estava cumprindo muito bem o papel dele, afinal ele estava solto ali no buraquinho dele, e a mola, apesar de também bastante carbonizada e com bastante sujeira, ela não tá quebrada nem nada. Então é só a gente dar uma boa limpada no pistãozinho, lembrando que aqui não adianta muito preciosismo quando você vê uma peça interna do motor muito suja. Ai meu Deus, está sujo, vou limpar, que não sei o que. Quem limpa o motor é o óleo. Somente o óleo e somente durante o funcionamento do motor.
Por isso que você tem que usar um óleo de qualidade, respeitar o período de troca e tentar atender o regime de autolimpeza dele. O que seria o regime de autolimpeza? É quando o motor trabalha por um determinado período, numa rotação variável, mas com carga baixa. Em outras palavras, quando você está fazendo uma viagem com o carro, sem esforçar muito o motor em alta rotação e sem esforçar muito o motor em baixa rotação. Mantendo isso daí por no mínimo 2 horas, você consegue atingir aí o regime de autolimpeza do óleo, porque ele vai atingir uma temperatura relativamente alta e vai garantir para você que ele vai remover de forma eficaz todos os depósitos de subprodutos aí da queima do combustível que estão no cárter. Ele vai deixar em suspensão no óleo, e aí teu óleo vai sair preto. Aí vira o teu cunhado e fala que ele não gosta de usar determinado óleo porque o óleo sai muito escuro, ele gosta de ver o óleo clarinho dentro do motor. Regulador de pressão limpo e revisado. Na parte de baixo do motor agora a gente não tem mais nada para fazer. Vamos virar ele na posição normal. Próximo passo, a gente vai tirar a tampa de válvulas, mas ela não resolveu, tomou a decisão que não vai sair daqui. Então a gente vai ter que tentar convencê-la de alguma forma, de preferência sem machucar ninguém, que é muito importante para a gente que ela saia. Então, além de uma regulagem de válvulas, e é possível sim você fazer com o motor fora do carro, mais do que possível, é bastante desejável você fazer essa regulagem pelo acesso que a gente está tendo aqui. Mas eu não vou fazer isso agora. E por que eu não vou fazer agora? Porque isso aqui está muito nojento. O que eu vou fazer é aproveitar a oportunidade que o motor tá com fácil acesso e que a gente está no final do dia. Vou soltar os 2 eixos de balancins da forma que eu estou fazendo aqui, e a gente vai colocar eles para dormir no banho da NASA. E amanhã a gente volta e faz a regulagem completa. Então tudo que eu fizer desse lado aqui, para tirar o eixo, eu vou fazer do outro. E vou montar a tampa, tá? Do jeito que a tampa tá ali, eu vou montar para quê? Para não correr risco de ficar pingando óleo aqui. E amanhã, quando a Bianca voltar da escola, a gente já vai estar com o eixo de balancins aí revisado e limpo. Bom, Bianca, enquanto você estava na escola, o banho da NASA agiu no eixo de balancins. Eu consegui limpar perfeitamente, lubrificar, estão ajustados. Mais do que isso, aproveitei, limpei e regulei o carburador. E eu limpei também, instalei um Hot Spark aqui no distribuidor. Como são temas que, para quem já está acompanhando o canal há algum tempo, não são novidades, nem a limpeza e regulagem do carburador, a grande verdade é que muita gente que assiste o canal há algum tempo aí regula tão bem quanto, ou mesmo melhor do que a gente, tanto um carburador quanto consegue fazer a regulagem no distribuidor. Então a gente tem vídeos relacionados à parte do carburador, a gente tem vídeos relacionados à parte da instalação do Hot Spark. Então agora a gente vai voltar no motor para instalar o eixo de balancins e regular as válvulas. Para instalar o eixo de balancins e para fazer a regulagem de válvulas, a gente precisa de um referencial que é fundamental, que são os cabos de vela e as velas. Tonela, a gente está sem cabo de vela, a gente está sem as velas. Não tem problema. Se a gente colocar somente o distribuidor, isso daqui já vai ajudar e bastante a gente no sentido de saber exatamente qual cilindro a gente vai ter que regular. Mais importante do que saber exatamente a posição que o rotor está apontando, se o pinhão de acionamento do distribuidor está montado na posição padrão, coisa que eu não tomei nota antes de fazer a desmontagem do motor. O que a gente vai fazer? Eu vou girar aqui a polia, mostra a polia, Bianca, e a gente vai apontar aqui a marca de referência para poder fazer a regulagem. Coincidentemente, o rotor já está apontando para o cilindro número 1.
Em outras palavras, se eu tiver com o pinhão perfeitamente montado, a gente vai conseguir fazer a regulagem do cilindro número 1, que é aquele ali que é onde eu estou colocando a mão. Comparando com o eixo de balancins, a gente fica chateado de ver toda essa sujeira. Infelizmente, para ser realista aqui, não existe nada que você possa fazer. E quando eu digo nada, não é simplesmente raspar e também não é usar nenhum tônico tonela dentro do cárter, nenhum produto milagroso vai resolver efetivamente o seu problema. Aqui o que a gente vai fazer, depois de regulado o motor completamente, depois que o Adriano levar o Fusquinha embora, o uso constante do carro aí colocando o motor em algumas situações de autolimpeza, vão garantir que essa sujeira gradualmente ela vai se soltando. Aqui, se a gente observar, a Bianca talvez tenha que vir um pouquinho mais por cima aqui, a gente tem quase que a comprovação de que o distribuidor, o pinhão de acionamento está montado na posição certa, porque aqui a gente percebe as duas varetas praticamente na mesma altura. Se de repente a gente tivesse apontando para outro cilindro, ele estaria igual esse daqui, ó. A gente percebe que a vareta do escapamento está um pouquinho saltada para fora. Então tudo indica que o pinhão de acionamento foi montado na posição ideal, e agora é só montar o eixo de balancins, muito mais fácil do que se a gente estivesse fazendo isso com o motor instalado no carro, e fazer a regulagem de válvulas. Eixo de balancins na posição, agora é só a gente fazer a regulagem de válvulas de acordo com a posição da polia. Lembrando que, a Bianca mostrando aqui, essas marcas de referência, elas não se alteram em relação ao virabrequim. Por mais que a pessoa que tenha montado o motor ela não tenha seguido uma regra ou um padrão, quando essa marca de referência ela está alinhada aqui, ou você tem o cilindro 1 ou você tem o cilindro 3. Isso não tem desculpa. Por outro lado, o distribuidor, dependendo da posição que ele colocou o pinhão de acionamento, no momento que você tem essa marca aqui, o rotor ele pode estar tanto apontado para a marca de referência que você tem no corpo do distribuidor, 180 graus invertido, ou ainda 90 graus para um lado ou 90 graus para um outro. Ou seja, ainda que aqui você tenha garantido a marca de cilindro número 1 ou cilindro número 3, dependendo do ciclo que você tiver do comando de válvulas, a posição do rotor ela está limitada à posição que foi montado o pinhão de acionamento. Felizmente aqui está segundo o padrão, a gente não tem muita variação, mas ele poderia sim estar 90 graus voltado para anti-horário, 90 graus horário, e isso daí não significaria que você estivesse regulando 2 ou estivesse regulando 4, e sim que ter o cabo de vela ele deveria estar saindo daquela respectiva posição. Em outras palavras, a posição do distribuidor ela está subordinada à indicação da polia, tá? Então não adianta você querer discutir com a polia, por exemplo, querendo dar razão para o distribuidor. Esse está subordinado à posição da polia, porque alguma coisa pode ter sido montada errada. Então, da mesma forma que eu regulei aqui, agora se eu virasse no sentido normal o motor, viria o 4, viria o 3 e viria o 2. Então eu vou girar ele ao contrário, aqui, ele vai dar 90 graus ali, para que eu possa, com tranquilidade, regular o 2. Bom, válvulas já estão reguladas, o que facilita muito a montagem do motor, porque o acesso com o motor fora para que você faça a regulagem de válvulas é muito mais rápido, muito mais conveniente para que seja feito. Então agora a última coisa que falta para que a gente possa subir o motor no Fusquinha é montar a embreagem. Então aqui, como eu tinha lavado o motor, tinha dado uma oxidada aqui na parte do volante, passei uma palha de aço em toda a superfície de assento aqui e finalizei com uma solução desengraxante e uma lixa na superfície de contato aí do disco. E por um motivo muito simples: se
tiver graxa ou algum tipo de sujeira aí, óleo, você compromete teu disco de embreagem, a embreagem vai ficar patinando desde o primeiro momento e você acaba perdendo aí toda a tua mão de obra e as peças. Aqui está o kit que a gente comprou. Eu espero que tenha sido uma falta de sorte, vamos dizer assim, da Autopeças, onde eu procurei, ou pelo menos da região aqui onde eu moro. Mas a grande verdade é que a gente demorou alguns dias para receber esse kit de embreagem. Não é nenhum kit de fábrica do fabricante. O platô é Look, o disco é Sachs e o rolamento é uma outra marca aí. E foi um kit montado lá pelo rapaz da Autopeças para mim. E a grande verdade é que nas outras que eu fui, os caras simplesmente falaram que não tinha a peça. Esse daí ele pelo menos se prontificou a encomendar para mim. E porque é o modelo mais antigo, o modelo com anel de encosto aqui no platô e ainda por cima do 1300. Então agora que a gente está com a superfície limpa, finalmente a gente vai poder fazer a instalação da embreagem. No momento que você for trocar o disco e o platô, a ferramenta mais importante é um pino para que você consiga alinhar o platô em relação ao rolamento onde vai encostar o eixo piloto. Porque ainda que a diferença seja mínima, mas se ele ficar um pouco deslocado assim, ó, imagina que ele esteja nessa posição, ó, você simplesmente não consegue montar o motor. E aqui eu estou deslocando ele 5 milímetros, mas se você deslocar menos de 1 milímetro também, ó, ele acaba não encaixando. A montagem do motor no câmbio por si só já é um desafio, principalmente para quem não faz isso diariamente. A minha primeira experiência com a embreagem do Fusca foi a pior possível. O primeiro Fusquinha que a gente teve, ele quebrou justamente aqui, Bianca, na porta de casa no domingo de manhã. E ele tinha teoricamente ele tinha esse sistema de garfo de embreagem aí originalmente, que é o de carvão, e ele tinha sido feito o upgrade para o modelo moderno, que é o modelo que é usado nos Fuscas mais novos. E os Fuscas mais novos, aquele tem que ter um tubo guia. E quando a pessoa às vezes simplesmente troca esse garfo pelo do moderno, o que eu fui tentado a fazer nesse motor aqui, nesse carro, porque a gente tava difícil achar o kit de embreagem, eu precisaria ter colocado o tubo guia, que na Autopeças eles chamaram carinhosamente de moringuinha. E para que serve o tubo guia? Para o rolamento simplesmente não escapar. O que aconteceu no caso do nosso Fusquinha foi mais grave do que isso. O garfo ele quebrou sem aviso. Então eu precisei descer o motor aqui na porta de casa com um macaco sanfona, que era o macaquinho que o Fusquinha tinha, e não tinha uma ferramenta dessa, tá? E a parte mais traumática, a gente passou o dia, eu e a sua mãe, para tentar fazer funcionar. A parte mais traumática foi conseguir alinhar o disco em relação ao rolamento do eixo piloto. Depois desse dia eu aprendi uma lição muito preciosa. Eu fui no desmanche e comprei um eixo piloto de Fusca. Então todas as embreagens que eu precisei trocar a partir daí, basta você pegar o eixo piloto, que é nada mais nada menos do que aquele ferro, colocar ele aqui no momento de montar o disco. Hoje em dia a gente tem a facilidade de encontrar essas peças aqui, essas ferramentas, essas guias de plástico muito mais fácil de guardar, muito mais barato até mesmo do que você ir no desmanche e mendigar um eixo piloto de câmbio. Então caso você planeje uma troca de embreagem, uma manutenção nesse sentido, é bacana você conseguir um eixo piloto ou uma ferramenta igual essa daqui. Em último caso, e isso se você tiver tempo para se planejar, talvez um pedacinho de madeira, um cabo de vassoura com a pontinha afinada, desde que ela seja afinada por igual, talvez sirva para essa função. Bom, antes de fazer a montagem, uma quantidade pequena, mas mínima mesmo de graxa, dentro do rolamento onde vai o eixo piloto do câmbio. E por quê? Porque ali existe um pequeno rolamento e o eixo piloto, em algumas situações, ele vai querer deslizar em relação ao motor. Isso principalmente quando você
pisar na embreagem, ele vai acabar ficando parado e o motor vai girar em falso. Então é importante que ali tenha uma quantidade mínima de graxa para que ele não superaqueça e não tenha um desgaste prematuro. Bom, depois disso a gente vai pegar o disco. O grande truque que eu percebi nas autopeças ultimamente, antigamente você chegava na autopeças e falava assim: ah, eu quero um kit de embreagem. O cara falava: que carro? Você falava: ah, é o Fusquinha 1300. O cara falava assim: você quer o novo ou você quer o recondicionado? Aí você falava: ah, eu quero o recondicionado. Aí muito bem, inventaram a palavra remanufaturado, que é a mesma coisa. Tá? Eles vão falar que não é, que é o remanufaturado não sei o que eles trocam mais não sei o que, mas ou é recondicionado ou é novo, não adianta. Se veio da fábrica, é novo, e se ele passou por algum processo aí de recuperação, ele é recondicionado, remanufaturado, gambiarrado, como você queira. O que eu percebo ultimamente, isso em qualquer autopeças, você chega na autopeças e fala: eu quero um kit de embreagem para o Fusca 1300, o cara pega a caixa e faz assim para você. Aí ele fala assim, você fala: mas isso aqui é novo ou é recondicionado? Ah, é novo, é novo. E vai assim, aí você fala: amigão, é novo, cadê? Aí você olha lá, a recondicionadora de peças Satanás, tá? E você fala: meu, eu não sabia que a recondicionadora de peças Satanás fazia um kit de embreagem, achei que era Lux, Sax. Ele falou: não, mas essa daí é remanufaturada, não é recondicionada. Você me perguntou se era recondicionada. Então a grande verdade é, aqui a gente gastou 400, acho que 420 reais de embreagem, tá? A gente está em agosto de 2016, o valor é simplesmente uma referência. Kit de embreagem era o mais caro de todas as modalidades de motores refrigerados a ar, porque era o que tinha menor demanda, tá? E também porque eu tive que encomendar, o cara sabia que eu estava em apuros, literalmente. Mas enfim, em torno de 400 reais, se for um do 1600, é em torno de 350, por exemplo. Talvez na sua região seja um pouco mais, um pouco menos, mas enfim. E aquele que o cara te entrega assim, olhando para o lado, quando você pede um kit novo, esse daí é na faixa de 150 a 200 reais. Tá? Então não adianta você pagar 150, 200 reais e achar que é novo, porque não é novo. Tá? Não é novo. A única pessoa que está sendo enganada é você mesmo. Bom, agora vai ter que tirar isso aqui, porque não vai entrar com esse anel. Tá? Então muda a sequência aqui, ó. O pininho vem aqui. Então agora é só a gente posicionar aqui os furos do platô e montar os 6 parafusos que fixam o platô no volante. Aqui eu coloquei 3 a 120 graus cada um, simplesmente para posicionar o platô no lugar certo. Vou encostar os 3 parafusos, aí eu vou colocar os outros 3. Pode parecer besteira, mas é muito importante que no momento que você faça essa montagem, você use 6 parafusos iguais. Quando eu digo iguais, é do mesmo material e do mesmo comprimento. Esse daqui ele tem em torno de 20 milímetros, é um M8 por 20, talvez um M8 por 25. Por quê? Porque se você usa no lugar um M8 por 20, do outro lado um M8 por 15, essa diferença de peso, ainda que mínima, pode gerar vamos dizer, vai gerar naturalmente um desbalanceamento. Então, ainda que seu motor não esteja perfeitamente balanceado por conta de peso de biela e tudo mais, não vale a pena você ficar arriscando e colocar mais uma variável aí, que é um parafuso mais comprido ou mais curto, para complicar ainda mais essa questão. Então todos os 6 parafusos idênticos. Prontinho, 6 parafusos do platô apertados, e a gente vai fazer o teste final, que é ver se a ferramenta, o gabarito ou a ponta do eixo piloto que você tiver antiga aí, ela desliza tranquilamente pelas estrias do disco até encostar no rolamento ali. Se você não tiver essa situação, você não vai conseguir encaixar o motor nunca. Então, Bianca, agora eu vou te pedir uma ajuda para que a gente consiga colocar o motor ali embaixo, já que hoje a gente está sozinhos aqui, e para que a gente possa levantar ele com o macaquinho. Bom, a Bianca me ajudou a levantar o motor aí, foi bastante rápido, só que ou a gente
colocava o motor ou a gente filmava. Então agora ele já está praticamente encaixado aqui. Mostra aqui, Bianca. Aqui tem uma chave 30 que com o câmbio engatado em primeira, você trava o eixo piloto e aí girando só um pouquinho aqui você consegue fazer com que a estria do disco encaixe perfeitamente no eixo piloto e você consiga colocar a porca, nem que seja 2 fios de rosca dessa forma. Mesmo que a caixa de câmbio ela nem seja perfeitamente alinhada, no momento que você conseguiu travar dessa forma, no momento que você soltar o macaco, você tem o motor aí perfeitamente alinhado com o câmbio. Aí é só apertar as 4 porcas. Bom, as 4 porcas já foram apertadas no motor. Estou girando aqui, está perfeitamente macio. Então a gente considera essa parte da montagem mecânica do motor finalizada. Agora vem a parte que eu considero a mais tranquila, que vai ser montar todas as latas que a gente montou, que a gente pintou a semana passada, carburador, que eu revisei hoje pela manhã, distribuidor, que eu estava no Rodspark hoje pela manhã, e para que a gente consiga devolver o carro pro Adriano nos próximos dias. Então, o que faltou bem é o escapamento, né? Isso. Então hoje a gente vai finalizar o vídeo por aqui, o escapamento eu vou buscar amanhã pela manhã, e a gente vai continuar a montagem do motor amanhã. Muito obrigado por terem visto os nossos vídeos. Se vocês gostaram, deixe o joinha e até a semana que vem.